meus queridos irmãos, graça e paz, estamos aqui no nosso Café com Deus. Glória a Deus! É um dia que Deus fez e nesse dia nós queremos nos alegrar. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos e eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Nós vamos falar sobre sonhos. O nosso assunto dessa semana é sobre sonhando os sonhos de Deus. Então, eu quero meditar com você o que está em Gênesis, capítulo 37, versículo 1, está escrito assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e traziam má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica a talhar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Eu tenho certeza que esse tema vai falar muito com você. Porque todos nós temos sonhos. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. No projeto original de Deus, está escrito em Gênesis 1, 26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Deus me criou, imagem e semelhança dele, para que eu pudesse exercer esse domínio. Então, toda vez que eu exerço o domínio, eu reflito a imagem de Deus. Quando eu deixo de exercer o domínio, eu deixo de refletir a imagem de Deus. E tudo que existe, um dia existiu na eternidade. Tudo que está aqui de forma material, existiu no mundo espiritual dentro de Deus. E o Senhor veio trazendo à existência todas essas coisas. E assim somos nós também, seres humanos. Você está aí assistindo no seu celular, ou talvez você está assistindo na sua televisão. Alguém pensou nisso, alguém projetou isso, alguém sonhou com isso. Você pode ter certeza que antes da existência desse aparelho, ele existiu na mente de alguém. Alguém sonhou com isso. E está escrito lá em Provérbios que como águas profundas são os propósitos do coração do homem. O homem de inteligência os colocará para fora. Escute, querido, eu estou aqui para te ajudar, colocar para fora os seus sonhos, seus propósitos, aquilo que Deus já plantou no seu coração. E nós estamos aqui com um texto. A Bíblia começa dizendo que habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Primeira coisa, Jacó, ele não desprezou as orientações que o seu pai havia deixado para ele, seu pai Isaac. Ele sabia que aquela terra era a terra prometida, que aquela terra era a terra que o Senhor havia entregado como herança para eles. Jacó, ele permanece ali. E Jacó, então, adquire família ali. Presta atenção. Ele permanece ali e ele cria sua família ali. Presta atenção no que eu quero te dizer nessa hora. Talvez você tenha desprezado os conselhos do seu pai e da sua mãe. Pastor, mas eu não tenho nem pai nem mãe mais. Mas o que eles te diziam quando você tinha? O primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Presta atenção, querido. Quando você honra seu pai e a sua mãe, você será
bem-sucedido e você terá vida longa. Talvez você até questione, mas meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. No mínimo ele tem o dobro da sua idade. No mínimo ele tem 20 anos a mais do que você, 15 anos a mais do que você, não sei. Então ele já passou por experiências que vale a pena você ouvir, vale a pena você absolver, vale a pena você sentar e escutar esses conselhos. Eu lembro da minha mãe dizendo: filho, quem não ouve conselho, escuta coitado. E quantas vezes eu tive que escutar coitado? Coitado do Fagner, ele acidentou. Coitado do Fagner, deu errado. Por quê? Porque não ouvia os conselhos. E a Bíblia diz o seguinte, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então escute os conselhos que os seus pais te passaram. Pastor, o conselho que eu recebi não tem nada a ver com Deus. É um conselho que te leva para longe do Senhor, então isso aí você desconsidera. Mas se é algo que você pode aplicar na sua família, se é algo que você pode aplicar na sua conduta, com certeza, querido, é algo que vale a pena ser ouvido. E Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Esta é a história de Jacó. É a história de Jacó. Na história de Jacó, ele começa então a falar dos seus filhos. É citado sobre os seus filhos. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Meu Deus, quando nós vemos a história de José, são muitos pregadores que endeusam José. José tem muitos pontos positivos, mas aqui na sua adolescência tinha um ponto negativo. Ele era fofoqueiro. Talvez você pense assim, pastor, mas ele deveria sim levar informações para o seu pai. Concordo com você em partes. Mas como essas informações eram levadas? Elas eram levadas de maneira positiva para crescimento do empreendimento familiar, ou ela era levada apenas no caráter de fofoca, de contenda? Porque está escrito aqui que ele levava más notícias. Eu tenho certeza que não acontecia só coisa ruim. Não é possível que no trabalho só acontecia coisa ruim. Feedback que ele trazia para o pai era apenas de negatividade. E aí você imagina como ficava o relacionamento do pai com os irmãos, com seus outros filhos, com os irmãos de José. Com certeza ficava prejudicado. Ele poderia sim trazer os pontos negativos que precisavam ser observados, mas ele poderia também trazer os pontos positivos de coisas que eles fizeram e que deram certo, do rebanho que talvez produziu, multiplicou, de um livramento que talvez os seus irmãos tiveram ali na lida daquele dia, de um negócio fechado onde trouxe mais lucro para a família. Mas diz a Bíblia que ele só trazia más notícias para o seu pai a respeito de seus irmãos. Dá para você ter noção do ambiente familiar? Dá para você ter noção como que ficava o clima daquela família? E eu quero chamar a sua atenção aqui. Você foi escolhido por Deus, como José foi escolhido por Deus. E nós sabemos disso. Quem conhece a história de José sabe muito bem do que Deus fez com ele. Mas talvez você está passando momentos na sua vida hoje por causa da sua língua. Porque, na verdade, você não está conseguindo ver pontos positivos em mais ninguém. Você só está enxergando coisa negativa. E isso é muito sério. Algumas confusões familiares, elas estão pautadas e baseadas em um comportamento errado. Pastor, mas o senhor ia falar de sonho. Claro, eu preciso trazer uma palavra introdutória para chegarmos onde precisa chegar.
Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de pessoas que se relacionam, pessoas que elas estão juntas, residindo na mesma casa e que, na verdade, o clima, o ambiente familiar está completamente desestruturado. Irmãos que não se bicam mais, que não conseguem mais conviver entre si de maneira feliz, de maneira agradável. E isso com certeza é muito ruim. Então, eu quero chamar sua atenção aqui para esse versículo onde José, ele trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai, criando um clima muito desagradável. E a palavra do Senhor diz que Israel, quem era Israel? Jacó. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Dá para você ter noção como que ficava a cabeça desses outros meninos? Vendo um tratamento diferenciado de Jacó com José, vendo um tratamento diferenciado de Israel com José, mostrando que realmente havia uma preferência. Então isso é muito sério. Infelizmente, muitas vezes isso acontece dentro dos lares. Uma preferência por A ou B, fazendo com que alguém fique de descanteio. Ah, pastor, mas pai e mãe ama todos os filhos de maneira igual. Não é, irmãos. O amor pode ser igual, mas o tratamento é diferente. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de ser. Tem aquele que às vezes ele dá mais abertura, ele dá mais possibilidade para que o pai e a mãe estejam perto. Enquanto tem outros que bloqueiam esse relacionamento. Só que aí é hora do pai, da mãe ter a sabedoria de trazer todos para perto, de aprender a lidar com esse filho, para que não cause então feridas emocionais, onde o filho então perceba que ele não é preferido, que ele na verdade ele é excluído, para que esse sentimento não habite no coração. Então, está escrito aqui no versículo 3, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Então ele era quase que a rapa do tacho. Depois dele ainda teve Benjamim. Então você percebe que não é apenas por ele ser filho da velhice, mas existia sim uma preferência. Não dá para nós continuarmos por causa do nosso tempo, mas você já pode ficar com alguns pontos. Se você quer que os seus sonhos se cumpram, que eles saiam do campo apenas imaginativo, você vai precisar se livrar de um monte de confusão que você mesmo provoca. Você precisa, em nome de Jesus Cristo, lutar para ter um ambiente familiar melhor, para ter um convívio bom com a sua família, com aquelas pessoas que você ama, que estão à sua volta. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida, sua casa, sua família e desejando sobre a sua vida, sim, que essa paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida e clamo ao Senhor por essa família agora. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que eles estão passando. Eu tenho certeza que o Senhor não traria uma palavra dessa se não houvesse necessidade. Então, onde essa palavra chegar, Deus, que essa palavra venha produzir o fruto do qual ela foi designada. Toda arma forjada no inferno que tem trazido confusões nesse lar, eu estou declarando quebrado agora. E abençoa essa vida, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, de encaminhar para o máximo de pessoas que você puder. Talvez tenha muita gente precisando ouvir uma palavra dessa e você vai ser usado por Deus para isso. Se inscreva nesse canal e ative o sininho. E não perca por nada o Café com Deus de amanhã, porque nós vamos continuar falando sobre José, sobre os sonhos de José e com certeza
linkando a situação de José à sua situação. E os sonhos que Deus tem colocado no seu coração se cumprirão. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.